O Congresso Nacional derrubou na noite dessa terça-feira 18 vetos feitos por Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade, aquele suposto abuso de autoridade. Outros 15 pontos que haviam sido barrados pelo presidente da República acabaram mantidos. A derrubada dos vetos de Bolsonaro teve aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Inicialmente prevista apenas para outubro, a sessão do Congresso para analisar os vetos foi antecipada às pressas para esta terça, num dia em que Bolsonaro e seu articulador político, ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, estavam fora do país para participar de Assembleia da ONU nos Estados Unidos. Com os vetos derrubados pelo Congresso, será punido quem inicia persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra inocentes. Volta também a ser crime sujeito à detenção de 1 a 4 anos o magistrado que decretar prisão contrariando hipóteses legais. A mesma pena vale para os casos em que o juiz, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, não substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar ou conceder liberdade provisória quando for o caso. Outro artigo que volta a valer prevê punição a quem constranger preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência para produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. O Congresso também restaurou o artigo que pune quem deixar de se identificar ou se identificar falsamente ao preso na hora da prisão. O item penaliza o responsável por interrogatório que deixa de se identificar ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. O artigo que pune quem impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado voltou ao texto. Vou repetir, hein? O artigo que pune o que voltou ao texto. O artigo que pune quem impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. O mesmo artigo penaliza quem impede o preso de se reunir com o seu advogado em prazo razoável antes de audiência judicial ou de se comunicar com ele durante a audiência, salvo se ocorrer por videoconferência. Outro item que voltou ao texto é o que penaliza quem nega ao réu ou ao advogado acesso aos autos de investigação preliminar. Na lista de vetos presidenciais que foram mantidos estão, por exemplo, o que puniria o uso de algemas quando não houvesse resistência, ameaça de fuga ou risco à integridade do preso ou da autoridade e o que deteria quem induzisse a prática de uma infração penal para capturar a pessoa em flagrante. Então, esses já eram mais previstos de serem mantidos. O Congresso também manteve a exclusão de punição para quem cumprir mandado de busca e apreensão mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional ou que extrapolar os limites da autorização judicial para expor o investigado à situação de vexame. Zé Maria Trindade, como a gente comentou ao longo das semanas, vários desses itens cujos vetos foram derrubados, eles têm uma redação que apresenta critérios subjetivos e, claro, deixam policiais, procuradores e juízes numa situação muito delicada para tomar as suas decisões, porque, em alguns casos, tribunais superiores podem considerar aquilo errado, numa interpretação diferente, e eles serem punidos. Esse caso, por exemplo, de relaxar a prisão manifestamente ilegal, não substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar, o que acontece? Vamos falar a verdade aqui. A Lava Jato recorreu a prisões preventivas, são prisões sem prazo para terminar. E essas prisões, muitas vezes, se alongaram bastante, como o caso do Marcelo Odebrecht. Mas por que se alongaram bastante? Porque havia, claro, risco de destruição de provas, como a própria investigação mostrou, que a Odebrecht se mobilizou para tentar impedir que a investigação chegasse até a conta da Suíça. São investigações altamente complexas, de esquemas internacionais, muitas vezes, de lavagem de dinheiro altamente complexos, e isso faz com que o preso, aquele alvo da investigação, tenha de ficar mais tempo em prisão preventiva. Aí vem todo esse pessoal parlamentar que é investigado também, uma boa parte deles pelo menos, e que é contra essa extensão da prisão preventiva e tenta lá intimidar o juiz para não decretar essa prisão. E a gente vê que isso não tem denominador comum nem sequer no plenário do Supremo Tribunal Federal, Zé Maria.
E Gilmar Mendes tem lá uma opinião, Luiz Roberto Barroso tem lá outra. Mas aí como é que vai ser? O sujeito vai ser penalizado, vai ser punido, vai ser preso por tomar uma decisão dessa? Então, quer dizer, é tudo muito nebuloso, subjetivo, para tentar fazer com que os políticos que foram alvejados pela Lava Jato tenham condições melhores para evitar que sua imagem seja arranhada ou que eles sejam presos e punidos. Felipe, é uma legislação de terror, de insegurança jurídica, né? Juiz com medo de juiz e procurador com medo de procurador, promotor com medo de promotor. É verdade, existem sim exageros de juízes, isso já foi chamado aqui até de juizite aguda, juízes que desdenham e desmoralizam testemunhas e advogados durante sessão, né? Existe isso, existe sim. Existem policiais que ameaçam pessoas de uma forma agressiva, sem nenhuma razão. Existe sim. O que não pode se conceber é uma legislação feita sob vingança contra a Lava Jato. São situações, Felipe, que ninguém poderia imaginar. Inclusive esta de blindar o advogado. Uma lei que eu trouxe aqui, de que foi aprovada no Senado, enviada para a Câmara, foi embutida aí nesse processo, que é a história de blindar o advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu constitucionalizar em uns pontos e legalizar através de outros o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa é uma emenda, quer dizer, o juiz que não atender os direitos e prerrogativas dos advogados pode ser preso, ou seja, agora na justiça brasileira a elite, o bambambam, o dono da situação é o advogado, né? Não é o juiz que decide, mas o advogado. Ele tem prerrogativas e direitos. O juiz já não tem mais prerrogativas e direitos. Então, e ficou desequilibrado. E a partir de agora, como é que é? Pode ou não pode fazer uma operação, fazer busca e apreensão em um escritório de um advogado? Porque a lei aí definiu claramente que abuso de poder, fazer qualquer escuta, é abuso de poder, ter acesso a qualquer anotação ou depoimento íntimo ali do advogado e seu cliente. Isso é uma proteção de mercado, isso não é justiça, isso é proteção de mercado. Os juízes, a partir de agora, terão que pensar duas vezes antes de determinar uma prisão, porque eles podem ser punidos, porque encontram, como nós encontramos no dia a dia, juízes que não estão exatamente analisando o processo e que acabam definindo ali critérios diferentes. Me disse um juiz sobre esse debate de que nada é mais rigoroso contra um juiz do que outro juiz. Eles acham que são rigorosos demais contra os colegas juízes. Então, piorou muito a qualidade. Isso aí eu estou chamando de a revolta da velha política. Foi um dia em que o Senado saiu de casa para fazer coisa feia. Foi um dia em que o Senado foi para o plenário, e eu já disse isso aqui, olha, quando o plenário enche, senhores, tomem cuidado. Geralmente eles decidem contra os nossos interesses. E foi assim. Foi uma surpresa geral. Eu conversava ali, me disseram, eu até relatei aqui, de que haveria sim a queda de alguns artigos, um artigo aqui, outro ali, mas desta forma, não. Houve ali uma recuperação desse espírito de corpo do Senado Federal e da velha política. E aí o presidente do Senado chafurdou de vez no grupo do Renan, dos G10, dos Sarney's e dos Jucás. E quantas vezes, só para complementar o que o Zé Maria disse, eu apontei nesse programa os motivos pelos quais há tantas iniciativas para blindar escritórios de advocacia. Vou citar só 2 exemplos, tá? Antônio Palocci disse à Polícia Federal, ele que virou delator, que o seu assessor Branislav Contic teria usado o escritório do advogado José Roberto Batóquio para armazenar fisicamente recursos em espécie destinados em parte ao custeio do Instituto Lula. E a própria Lava Jato deu explicação sobre os pagamentos de propina para Edson Lobão em escritório de advocacia vinculado à família. Então, eu repito a pergunta que eu fiz nessas 2 ocasiões. Deu para entender por que tentam blindar advogados e escritórios? Augusto Nunes. Zé, eu queria saber o seguinte, quem é que julga esses casos, para saber quem aplica essa lei? Um juiz de primeira instância, por exemplo, é julgado pela instância
pelo Tribunal de Justiça, é isso? Olha, a legislação ficou da seguinte forma: o Ministério Público é o dono da ação. Ele pode entrar, inclusive, contra a vontade da vítima, né? Se o Ministério Público entender que o juiz ou aplicou uma pena desleal ou praticou qualquer abuso, a partir desta lei, o Ministério Público tem a opção, ou seja, a competência de entrar mesmo contra a vontade da vítima. Se ele não fizer no prazo, aí a vítima pode apresentar. Mas eu me lembro que ele entra com a ação em que instância? Na instância imediatamente superior? Não, ele pode apelar na mesma instância e depois subir para a instância superior, né? Porque geralmente as cidades têm mais de uma vara. Onde houver uma vara única, é claro que o próprio juiz não vai decidir, mas aí vai para a decisão superior. Agora, eu me lembro de você falando aqui sobre o crime organizado que já forma advogados, né? Exatamente. Então, vamos lá. O que houve, vamos botar os pingos nos is. O que houve foi uma vitória da velha política bandida. Eu conheço e não me orgulho disso, não conta ponto a meu favor. Eu conheço muito bem muitos desses senadores e deputados e sei como é que eles são. O que eles estão tentando é escapar da cadeia e, se possível, punir o juiz. Eles estão tentando inibir os magistrados, a magistratura, o próprio Ministério Público, a polícia. Eles querem inibir. Eles querem, enfim, podar a esfera de ação, os métodos utilizados pela Lava Jato. Eu vou dizer o seguinte: é claro que o povo precisa manifestar claramente o que pensa sobre isso, mas eles não vão conseguir. No Brasil, como se sabe, algumas leis são como vacina. Algumas pegam, outras não pegam. Essa não vai pegar porque o judiciário, os jovens integrantes do judiciário, os juízes que estão começando a sua carreira, eles não vão aceitar esse tipo de limitação e nem o Ministério Público. Esses caras que estão decidindo isso estão lidando com uma geração que pensa diferentemente deles. É uma geração que não quer mais a volta da corrupção. Isso é uma vitória dos corruptos. Porque olha como a coisa é vaga. Será punido quem inicia persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra inocente. Que é isso? Tem algum inocente preso? Alguém está na cadeia sem ter cometido crime? Eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês digam. Então, é para você inibir. O juiz não vão conseguir. Aqui, também será punido o magistrado que decretar prisão contrariando hipóteses legais. Que é isso? O que é isso? É deliberadamente vago e foi feita essa votação, claro, enquanto o presidente Bolsonaro elogiava em seu discurso na ONU o Sérgio Moro. E eles, pelas costas do Moro, atacaram outra vez. É um absurdo que bandidos instituam normas para a proteção de bandidos, mas é o que acontece no Brasil. E isso com a conivência, com a complacência ou com a participação militante do Supremo. O Supremo gosta disso. Eu acho que comete abuso de autoridade um ministro como Lewandowski quando tenta prender um passageiro de avião que diz, como eu tenho, que tem vergonha do Supremo. Comete abuso de autoridade o senador Mercadante, ex-senador, que quando no exercício do cargo furava a fila. O abuso de autoridade em que eles não pensam são os praticados nas cidades em que eles agem como coronéis. É o promotor que persegue o prefeito, é o policial de estimação que fica inibindo, amedrontando adversários. Eles não estão preocupados com abuso de autoridade, não. Quem abusou da nossa paciência foram eles. Estão tentando de novo limitar a Lava Jato. Lamento informar, lamento por eles.
que não vão conseguir. Muito bem, o Major Olímpio disse ontem que hoje é dia de festa no mundo do crime, após essa derrubada de 18 vetos do Jair Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade. Eu fiz umas listinhas no Twitter, por exemplo, do PSDB, votaram pela derrubada dos vetos do Jair Bolsonaro os seguintes senadores: Antônio Anastasia, Isalci Lucas, José Serra, Roberto Rocha e Tasso Gereissati. Votaram para manutenção dos vetos só Mara Gabrilli, Plínio Valério e Rodrigo Cunha. Do PT, todos os senadores, os 6 senadores, obviamente, votaram pela derrubada dos vetos de Jair Bolsonaro. Isso já diz muita coisa. Humberto Costa, Jacques Wagner, Jean Paul Prates, Paulo Paim, Paulo Rocha, Rogério Carvalho. Eu estou com a lista completa aqui, já faço a seleção dos MDBistas, só para a gente ficar nesses 3 partidos aí que dominaram a cena política nas últimas décadas. Votaram pela derrubada dos vetos. Confúcio Moura, estamos falando do MDB, tá? Confúcio Moura, Dário Berger, Eduardo Braga, Eduardo Gomes votou para manutenção dos vetos, mas também Fernando Bezerra Coelho, pela derrubada dos vetos. Líder do governo. Votou também no MDB Jarbas Vasconcelos pela derrubada. No MDB ainda Luiz do Carmo pela derrubada, Marcelo Castro pela derrubada, o Márcio Bittar pela manutenção dos vetos. Ainda no MDB, Renan Calheiros, claro, pela derrubada. Esse aí todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém. Simone Tebet votou pela manutenção dos vetos, aí sendo coerente, e foi isso. Esses foram os votos do MDB. Depois a gente dá uma lista maior, porque é uma sessão conjunta, então envolve todos os senadores e deputados. São 513 deputados, são 81 senadores. Se a gente ficar falando todos os nomes, não tem programa, mas aos poucos a gente vai passando para vocês. O resultado final da votação, como foi, Felipe? O resultado, a gente tinha assim ontem, acho que eu até registrei. Cada um teve um resultado que cada votação foi separada, né? Cada veto foi votado separadamente. Separando. Isso. Muito bem, e acrescentando informação, já que o Augusto falou do Supremo, uma frente que reúne diversas associações de procuradores e juízes disse hoje que pretende questionar no STF trechos da lei sobre suposto abuso de autoridade. A entidade classificou de retrocesso sem precedentes a derrubada pelo Congresso na terça de parte dos vetos presidenciais à lei. Para a frente associativa da magistratura e do Ministério Público, o projeto prejudica o combate à impunidade, à criminalidade e à ilegalidades no Brasil. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao abrir um seminário sobre fake news, defendeu a derrubada dos vetos à lei do suposto abuso de autoridade. Aspas, ninguém aguenta mais o autoritarismo do Estado brasileiro. Fecha. A gente ainda tem mais informações, mas há notas, Augusto Nunes, que a gente tem que interromper no meio pela indignação que a gente fica com aquela declaração do político. Vou repetir a declaração do Rodrigo Maia. Ninguém aguenta mais o autoritarismo do Estado brasileiro. O que ninguém aguenta mais neste país é a roubalheira dos políticos. É isso que ninguém aguenta mais. Então fica esse discursinho, autoritarismo, excessos, desvios, personalismo. É tudo papo de político que está sendo investigado ou de aliado de bandido que já foi condenado e preso. Autoritarismo do Estado brasileiro é o que está fazendo Dias Toffoli com um inquérito ilegal lá no Supremo Tribunal Federal. Mas aí todo mundo é aliadinho, entendeu? Ninguém quer incomodar ninguém e não se investiga o ministro do Supremo, porque todo mundo tem medo de ser julgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e tem medo que a investigação não dê em nada, ou tem medo de ele retaliar enquanto está ocorrendo a investigação de alguma forma. Fica esse rabo preso, onde é passe livre para delinquência. Abuso de autoridade é um cara que tem o codinome, que é conhecido pelo codinome Botafogo na lista no departamento de propinas da Odebrecht, chamar um ministro, o ministro Sérgio Moro, de funcionário do presidente Bolsonaro. Quem dita, a figura que aparece é do presidente da Câmara.
Mas quem dita essas frases é o Botafogo, da Odebrecht. É outro que tem medo de cadeia. O que ninguém aguenta mais é o cinismo dos bandidos que legislam em causa própria. O Botafogo que defendia a recondução de Raquel Dodge ao cargo, Raquel Dodge que tirou da delação do Léo Pinheiro os trechos sobre o irmão do Botafogo, Rodrigo Maia, além dos trechos da delação premiada do Léo Pinheiro sobre o irmão de Dias Toffoli, que também, curiosamente, coincidentemente, defendia a recondução de Raquel Dodge. Então, segundo Rodrigo Maia, não houve derrota do governo, aspas, veja como votaram alguns membros do PSL, fecha aspas. Maia minimizou o impacto negativo no combate ao crime e disse que está em contato permanente com Sérgio Moro. Aspas, hoje conversei com ele, amanhã estarei com ele dialogando sobre o projeto da lei anticrime. Algumas coisas vão sair, outras vão ficar. Queremos aproveitar toda a experiência do ministro com lavagem de dinheiro. Fecha aspas. Aí no final faz um aceno, faz um afago. Criou um grupo de trabalho que não precisava ter sido criado, cheio de esquerdista, para tirar lá prisão após condenação em segunda instância, por exemplo, para desidratar o pacote anticrime na raiz. E aí fica aí sempre fazendo média. Aquela média é o 5 ou o 4 do 2 mais 2, né? O Rodrigo Maia vai... É o 4,5, né? Tá sempre errado. Diga, Augusto. Não é que o Rodrigo Maia, por exemplo, eu esqueci de comentar nesta lei que ele está elogiando, né? As mudanças ocorridas, as deformações ocorridas. Eu esqueci de comentar um negócio importante que disse o Zé Maria sobre os escritórios de advocacia. Eles se prestam hoje também, muitos deles, entre os grandes, os mais conhecidos, para a lavagem de dinheiro. Eles não precisam revelar o tamanho dos honorários. O sujeito pode dizer que pagou 100 milhões, aí na verdade pagou 80, porque o preço é muito alto. E aí o resto fica mais branco, né? Lava. Então, e tem os advogados formados pelo PCC, estão igualmente blindados por esta lei. As quadrilhas se entendem, né? Algumas se fantasiam de pais da pátria, outras aparecem como bandidos confessos mesmo. Fala, Zé Maria. Olha, essa fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ela mostra que desde o início ele foi um adversário do pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro à Câmara dos Deputados. Agora, sobre os comentários aí da queda dos vetos, houve uma orquestração contra os vetos do presidente Jair Bolsonaro. E eu fiquei ali avaliando, exatamente ontem eu tinha saído de lá e comentei aqui, né, de que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a responsabilidade e assumiu o compromisso de vetar os artigos indicados pelo ministro Sérgio Moro e foi além, e só. Ele não articulou, o próprio articulador político do governo estava também em Nova York, e aí o Congresso Nacional tomou conta. O Congresso sempre quer isso aí, só às vezes não tem a coragem de enfrentar, e dessa vez enfrentou. O presidente da Câmara, ele não faz parte oficialmente da mesa diretora do Congresso Nacional, né? Isso porque o Constituinte entendeu que o presidente da Câmara não poderia ficar ali subordinado a um presidente do Senado, já que as duas casas são equilibradas. Mas a articulação correu solta e era a Câmara dos Deputados que fazia essa articulação. Eu dizia, se depender exclusivamente da Câmara dos Deputados, todos os vetos caem. Até a história das algemas ficariam. Então, assim, o Senado que era a expectativa. O líder do governo no Senado votou contra o governo. Exatamente. E devo dizer aqui, olha, o presidente Jair Bolsonaro disse com todas as letras hoje de que não demitiu o líder do governo, Fernando Bezerra, ele continua líder do governo e disse que é preciso analisar melhor e que só as acusações não justificariam essa demissão. Agora, votar contra o governo seria uma justificativa se o governo quisesse. Mas isso aí comprova de que realmente o presidente Jair Bolsonaro assumiu o compromisso de vetar e pronto, não assumiu o compromisso de trabalhar no Congresso Nacional para a manutenção dos vetos. Foi um dia em que, repito aqui, o Congresso mostrou a sua cara feia, a sua cara contrária
ao que pensam os que elegeram os deputados e senadores. Agora eu estou olhando aqui os votos do PSL, porque o Rodrigo Maia disse, veja como votaram alguns membros do PSL. E eu estou com muita dificuldade, estou quase no final da lista e até agora todos os senadores votaram pela manutenção dos vetos do presidente. Os deputados que eu estou olhando, todos estão votando pela manutenção também. Estou quase chegando ao final da lista para ver se teve algum do PSL que votou pela derrubada dos vetos. Mas confesso que está difícil de chegar. Vou passando aqui um por um, porque a lista está bagunçada que eu tenho na mão. E só estou vendo o sim, que no caso era pela manutenção dos vetos do presidente da República na lei de abuso de autoridade. Sim, sim, tudo no PSL aqui está sim. Eu quero saber se tem alguém aí do PSL que votou pela derrubada. Vou chegando aqui ao final e por enquanto nada, sim, sim. Desculpe tomar aqui um tempinho do programa só para avaliar até o fim, mas nossa senhora, 513. Mostrar como é mentiroso o Botafogo. Pois eu tô querendo ver se realmente teve alguém. Só tô vendo sim, mais gente aqui passa do PSL, sim. Aí, acabou a minha lista, tudo do PSL, pelo que eu vi aqui, foi sim. Então essa declaração do Rodrigo Maia parece que não está baseada na realidade não. E só completando o que o Zé Maria disse, a declaração do Jair Bolsonaro hoje sobre Fernando Bezerra foi exatamente a seguinte, abro aspas, eu não tirei o Fernando Bezerra de lá, quero algo mais concreto, não posso, com uma busca e apreensão, um processo antigo, e nós sabíamos que tinha esse processo, tirá-lo de lá. Fecho aspas, para Jair Bolsonaro. Fernando Bezerra, que é líder do governo, mas não é membro do PSL. Então ele votou pela derrubada dos vetos do presidente à lei de abuso de autoridade. É claro que fica muito esquisito um governo, Augusto Nunes, onde se tem alguém alvejado aí por uma busca e apreensão, votando a favor da blindagem dos políticos, porque a gente aqui traduz e chama pelo nome mesmo, e ao mesmo tempo você ter o Sérgio Moro no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, tem toda a razão. Tá lá com esse pretexto de fazer articulação no Senado, onde também tem essa turma da espécie do Fernando Bezerra, mas eu desconfio também que se o Jair Bolsonaro tirar o Fernando Bezerra, ele pode perder apoio para a aprovação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, nos Estados Unidos. E eu disse desde o primeiro dia que ele cogitou a hipótese de escolher o filho. Falei, isso vai custar caro. Claro. Porque quando você quer aprovar algo assim, os parlamentares começam a cobrar o preço, entre aspas, aqui. Eles ficam, o presidente fica refém daquela escolha e os parlamentares deitam e rolam. Então talvez o Fernando Bezerra, a manutenção dele acabe ajudando aí esse apoio no Senado para efetivação no cargo. Isso é um velhíssimo Brasil, né? Você tem que botar um cara que tem livre trânsito entre os vários bandos de deputados, de senadores, porque ele pode ajudar num desejo pessoal, no atendimento de um desejo pessoal, etc, etc. Eu também vivo repetindo, né? Você põe filho na parada, aí só atrapalha. Porque aí você confunde coisas, confunde família com partido, com instituição, não dá certo. Tem coisas, repetimos aqui várias vezes, que não se faz. Essa é uma, não devem ser feitas. Essa é uma porque só dá confusão. Tá aí, o preço, uma das parcelas, né, do preço cobrado, é a permanência na liderança do governo de um sujeito que não tem nada a ver com o novo país, que é esperado, que é o país dos anseios de quem tirou o PT do poder. E foi ele que deu a declaração com todas as letras, que se chegar outro ministro com um trabalho bom, em 60 dias se esquece do Sérgio Moro. Quando a gente falava que tinha gente no entorno do Bolsonaro que dava alfinetada no Sérgio Moro, o pessoal diz que é invenção e tal. Tá lá o Fernando Bezerra votando pela derrubada de veto e dizendo que basta chegar outro que tá tudo bem, se esquece do Sérgio Moro, não se esquece do juiz que condenou corruptos poderosos nesse país assim tão facilmente não.